amanhã. Amém. A gente vai estar falando sobre a parábola dos talentos. Então vamos lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus. No capítulo 25, do versículo 14 em diante, eu vou fazer a leitura com vocês, depois a gente vai discorrendo sobre o que for necessário. E diz assim, a partir do versículo 14 até o versículo 30. E também será como homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos. E deu 5 talentos a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-lhe e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Quem recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você fez fiel no pouco, depois sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Ele respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta, e junta onde não semeia. Por isso, tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja aqui, aqui está o que lhe pertence. Você respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue a quem der. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o quem será retirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Bem, meus irmãos, a gente chega nesse momento, né, em que a gente... A sequência do texto do capítulo 25, ela segue uma ordem apresentando uma condição que o texto retrata, falando sobre o aspecto escatológico da segunda vinda de Cristo, e nada mais é que uma sequência. A parábola dos talentos, ela trata, né, ela aborda, ela retrata essa realidade apresentada por Cristo, e que em um determinado momento a gente existe alguma discussão em relação se aquilo era só para o contexto dos judeus de época, ou se isso tem uma abrangência maior no que se trata, né, todos os cristãos em todos os lugares que almejam e aguardam o retorno de Cristo. Mas tem bastante coisa interessante dentro dessa parábola, porque diferente do que a gente vê no registro das virgens, né, elas deveriam esperar, né? E em contrapartida, a gente vê que esse grupo ele tem que laborar, né? Ele tem que trabalhar. Então já vê uma diferença aí para a gente já pensar sobre que o próprio texto, nesse aspecto, ele já está apresentando. Então, dentro dessa narrativa, a gente vê que é natural que isso é um alerta ou uma exortação para todos nós, para que a gente pudesse entender que isso é uma realidade. É o retorno de Cristo, para a gente poder pensar, porque ele mesmo aborda, ele está abordando, isso é uma realidade. E que, naturalmente, esse texto, esses dois textos, ele fala de como nós estaremos ou como nós deveremos estar nessa condição, enquanto ele não
não retorna. E Mateus, ele discorre sobre esse livro, ele fala dessa coisa vindoura e esses pontos eles vão apontar para várias coisas, e uma dessas é como nós estamos nos preparando, e isso a gente faz, nos traz uma percepção de vigilância também, né? E aí, mas a gente, quando começa a olhar esse contexto histórico da parábola, a gente vai ver que o talento não era uma... diferente do que a gente pensa, e na maioria das vezes a gente acaba tratando, é como se fosse sendo uma virtude que estava sendo dada, e que o talento não era algo muito comum, porque o seu valor era um valor muito alto. Então, algumas pessoas vão dizer que esse valor é um valor, um talento só, tá? Um valor de em torno de 20 anos de trabalho. Então, para que a pessoa pudesse adquirir um talento, né, a gente viu que em parábolas anteriores ele fala do denário, né, que é um dia de trabalho. Então, um talento, ele representa em torno de 20, alguns 20 anos de trabalho. Então, isso é importante a gente já pensar sobre isso, porque não era um valor qualquer. Ele apresenta dentro dessa parábola, não era um valor qualquer. E é importante a gente, à medida que a gente vai lendo o texto, e aí fica evidente que esse senhor é um homem, que ele era um homem muito rico, porque ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um outro. E a gente vai observando que são valores que são muito além de uma realidade de época nessa apresentação da parábola. E aí fica a primeira coisa, a gente vai ver que ele era um homem, e o texto fala que era um homem, não era rico, era um homem muito rico. Era um homem muito rico, e que é importante a gente também pensar que aí a gente pode até falar de uma condição capitalista, mas isso aí é uma... tá, eu só vou fazer abrir um parênteses, né? Que a gente, quem é rico quer ficar mais rico, né? Se a gente poderia pensar isso. Mas a gente está falando de um texto bíblico, né? E aí a gente, numa visão capitalista, e essa é uma realidade. Mas existia uma expectativa à medida em que ele chama os seus servos, né? E chamando esses seus servos, ele individualmente, e o texto, ele não, pelo menos se eu estiver falando alguma coisa errada, ele não fala se ele entregou ao mesmo tempo que ele dá o talento, ele entrega para todos ao mesmo tempo. Não é? O que me parece é que são pessoas, como são pessoas distintas, ele consegue, na sua percepção, ele consegue enxergar a capacidade de cada um para gerir ou administrar aquilo que vem em suas mãos. E a primeira coisa para a gente pensar é o seguinte: ele confia a pessoas distintas valores distintos. Ele confia, né? Então, um homem muito rico que ele confia aos seus servos ou seus escravos, valores distintos. E aí o que me faz pensar sobre isso, em primeiro momento, é que quando se trata de Deus, né, ele conhece cada um de nós, ele conhece, ele entende e ele respeita. Isso é uma coisa muito importante para a gente poder pensar, né, nesse momento de discussão desse tema. Quando se trata de Deus, né, em relação à nossa vida, né, ele conhece cada um efetivamente. Ele conhece, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas capacidades. E aí, nesse primeiro momento, avaliando o texto, e o comentarista da lição, ele vai falar sobre essa questão do primeiro ponto, que é das capacidades, né, de cada um de maneira distinta. Ele reúne esses homens e ele entrega nas mãos dele, entendendo que, naquele momento, eles deveriam assumir esta responsabilidade. Não era uma responsabilidade qualquer. Vocês conseguem perceber, pelo valor que é dado nas mãos de cada um, mesmo que aquele que tenha recebido um valor menor, comparando-se com outros, não era qualquer valor, né? Era um talento. E o significado, o sinônimo de um talento, dentro daquela realidade de época, era uma quantia
e era uma quantia que a gente pode dizer que aquilo era um tesouro, que era um valor. Tentem imaginar hoje nós, pensando em uma quantia que chegue em nossas mãos, que pudesse representar 20 anos do nosso labor. Essa é uma quantia exorbitante. E ele apresenta uma quantia adequada para cada um, de acordo com a capacidade que cada um teria que administrar. E aí, quando eu penso nisso, né, e a gente vai observar que o texto, ele entrega nas mãos desses homens uma responsabilidade grande e, e ao mesmo tempo, ele não deixa eles de qualquer maneira, entendendo que, e aí eu penso na própria palavra de Deus, né? Tudo que vem às nossas mãos, a gente fazer conforme as nossas forças, e é por isso que eu entendo que o Senhor respeita as nossas capacidades, ele tem a percepção, e esse homem tem a percepção das capacidades de cada pessoa, de cada ser individualmente, e ele apresenta isso como uma proposição, e é interessante quando eu penso em acordos, né? Por mais que a gente possa avaliar essa realidade, né, do Senhor e os seus servos, né, é um acordo que é feito ali. E dentro desse acordo, o texto, ele começa, ele fala o Senhor, né, a partir do versículo 14, ele começa, e também será com o homem que ao sair de chamou os seus servos e confiou-lhes, ele entregou nas mãos dele. Ele chama todos aqueles homens e é interessante que quando eu observo valores diferentes, eu entendo das oportunidades que são dadas para cada um, né? E quando se dá essas oportunidades para cada um, ele consegue ter essa percepção da diferença que tem que se tratar cada um, mas com a mesma expectativa. Então, eu posso dar uma situação diferenciada, mas com a mesma expectativa, entendendo, e é isso que me faz pensar, entendendo as capacidades e as limitações de cada um para uma coisa que o comentarista da lição ele já vem também discorrendo isso sobre que eles possam trazer o resultado esperado. Porque o texto deixa bem claro, né? Ele fala assim, ó, toma em tuas mãos. E aí a gente vai ver que ele ia seguir viagem. E que o texto vai falar que ele leva um tempo. Isso nos faz pensar que ele permite que cada um ele consiga se enquadrar ou administrar da melhor maneira possível. Então, é da melhor maneira possível. E a gente vai ver que esse é um trato de realidade de que e eu fico pensando aqui, ele não dá habilidades, ele entende as capacidades. E aí, como o texto ele vai caminhar para uma situação de que naquele período, e a gente já estudou sobre isso, é a mordomia, não é? É o servir, o gerir, administrar, né, os bens do seu senhor. Ele deveria gerenciar, eles deveriam gerenciar os bens do seu senhor, porque em nenhum momento ele fala que ele deixa de ser dono dos talentos que ele entrega nas mãos, e ao mesmo tempo ele também não fala que não viria prestar contas. Ele não viria prestar contas, mas que eles deveriam prestar contas, e a gente vai ver que dois, eles imediatamente, eles já tomam uma atitude para poder ter uma vida produtiva. E aí a gente vai ver que a produtividade, quando se trata dentro desses homens, é a produtividade e a prudência. Eles são homens prudentes porque conseguem entender que o trabalho era para o seu senhor, porque o talento não era deles, ele era do seu senhor. Em contrapartida, um deles, ele tem uma atitude que mostra de maneira bem clara que essa atitude é uma atitude bem diferente dos outros dois na sua própria maneira de pensar. E aí eu fico pensando que quando se trata da nossa vida, e a gente tenta muito
espiritualizar todas as coisas dentro desse sentido, mas eu fico sempre pensando sobre o seguinte, eu uso uma frase que é a seguinte: a vida é um privilégio de Deus e que nós devemos viver com responsabilidade. E aí a gente vê aqui 2 homens assumem a responsabilidade de gerir as finanças ou os recursos do seu senhor. Em contrapartida, um abre mão disso. E aí eu fico pensando nas oportunidades e na oportunidade. E aí fica claro, e aí na minha maneira de pensar no texto, é que o Senhor sempre concede a todos os homens, indistintamente, oportunidade de serem produtivos. Eu não vou tratar esse texto para uma situação exclusiva do nosso contexto de igreja. Eu tenho que ser uma pessoa produtiva para o reino, né? E o reino, quando você fala do reino, é uma coisa muito maior do que a gente vivencia no dia a dia. Então é por isso que eu não quero limitar as minhas palavras numa condição de que é para o nosso contexto de igreja. Porque quando se fala do reino, é uma coisa muito maior. E o reino, no meu entendimento, ele não está atrelado única e exclusivamente ao que você realiza dentro de um grupo religioso. Não são as nossas ações que se prendem a uma realidade religiosa, são as nossas ações da vida. O quanto eu devo ser produtivo, o quanto eu devo ser qualificado, o quanto eu devo buscar isso, porque o texto ele não fala, ele deixa um espaço de tempo que aqueles homens, eles imediatamente, então fala de um grupo que é dirigente, ou seja, que é ativo, e fala de um grupo que é negligente e que não é ativo. Um é proativo e o outro é negativo. Então, os homens agem assim, e é nisso que a gente deve pensar quando se trata da nossa vida, porque isso é a nossa vida. E aí é importante a gente pensar, porque a gente está numa condição religiosa, eu tenho uma fé em Deus, eu conheço o Senhor, eu conheço o meu Senhor. E o texto vai apresentar, até no argumento daquele que tenta se justificar, é que eles conhecem o Senhor. Nós conhecemos do Senhor. Então, isso que tem que mexer muito com a gente hoje, quando se fala dessa parábola, é que nós conhecemos o Senhor. E aí, quando se trata do que teve em suas mãos só um talento, eu tive medo do Senhor. Isso me chama bastante atenção, porque uma coisa é você ser movido pelo medo, não é? Outra coisa é você ser movido pela a expectativa do bem. Porque aí eu penso na nossa vida. A vida é um privilégio de Deus. Nós somos homens inteligentes, nós somos homens capacitados. E aí, o quanto eu sou produtivo na minha vida num todo, né? Na minha maneira de viver, na minha maneira de conduzir a vida. Então, eu devo produzir em todo o tempo, eu devo atuar em todo o tempo, eu devo administrar o recurso principal que nós temos enquanto existimos, que é a nossa vida, para sermos pessoas que consigam ser pessoas que produzam em tudo em que elas se predispõem a fazer. Então, eu tenho que buscar esse entendimento. Onde eu estou contextualizado? Dentro desse lugar onde eu estou contextualizado, o quanto eu colaboro de maneira efetiva, o quanto eu realizo, o quanto eu faço, o quanto eu me disponho. Qual é o contexto que eu estou? Então, pensando num contexto que a gente está de igreja, quando se trata desse contexto, a gente deve pensar dessa maneira, não achando ou enxergando como o servo que recebeu um talento, né, que ele, na sua argumentação, ele nos dá uma visão de que é o seguinte: olha, esse senhor é um senhor mau, né? Porque, e aí importante a gente pensar nisso, e aí a pergunta
que eu vou falar. Quando o Senhor ele dá talentos diferentes para cada um, ele está sendo injusto? Aí vocês vão fazer assim ou assim. Quem acha que ele está sendo injusto? Ele está sendo injusto ou ele está sendo justo? Porque no primeiro momento, quando ele argumenta, né, dá uma sensação de que ele está sendo injusto, porque ele tratou de maneira diferente. Aí, essa é a coisa da percepção do Senhor, de conseguir entender individualmente cada um de nós. E às vezes é como nós nos percebemos dentro dessa realidade. Como eu me percebo? E aí eu fico pensando na vida. Eu costumo falar que ninguém é tão incapaz que não possa fazer nada. E às vezes a gente se coloca nessa condição, né, de inferioridade, que eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei. E em contrapartida, eu não busco, entendeu? Eu não tento evoluir. E isso às vezes é uma coisa de se desafiar. Aquele homem que ele negligencia a ordem expressa do seu Senhor, ele não se desafia. É uma coisa muito interessante que o texto fala que o que ganhou 5, ele conseguiu produzir mais 5, né? E o que ganhou 2, conduziu por... Então, assim, um êxito de produtividade de 100%, mas porque essa fica uma conta muito fechada. O que eu vejo no texto é que quando ele se apresenta ao que tem um só talento, cara, o que eu quero é que você produza. O que eu quero que você produza, o que eu quero é que você assuma a responsabilidade. A nossa vida é muito curta para que a gente não assume as responsabilidades que chegam nas nossas mãos. E às vezes a gente se desconecta disso, achando que as coisas devem sempre discorrer naturalmente. Lógico que a gente tem que tentar levar a vida com maior leveza, mas a gente precisa assumir as responsabilidades que vêm diante de nós. E isso se apresenta todos os dias. E o mais importante, a gente tem que dar conta disso. A gente tem que dar conta disso. Então, a gente não pode se limitar. Aquele homem, ele criou dificuldade, sendo que é o seguinte, o Senhor tinha a percepção da capacidade de cada um e deu conforme as forças que cada um poderia produzir. Se ele talvez tivesse produzido 1% do que foi proposto na sua... ele já teria dado rendimento ao seu Senhor. Porque é importante, quando se fala dessa parábola, que, mais uma vez, o que o seu Senhor tinha entregado nas mãos não era deles. É isso. E aí, vamos pensar na nossa própria vida, né? A nossa vida, e ao mesmo tempo também, não é para que a gente, não era para que aqueles homens eles desperdiçassem ou gastassem de qualquer maneira. E aí eu fico observando no texto, é que o homem, ele perdeu, ele não produziu nada. Ele deixou de fazer, tendo uma oportunidade que teria para fazer. A vida, e aí eu escutei uma vez de um cara no futebol que ele fala que a vida, ela quando se trata de oportunidade, às vezes o trem passa uma vez só na estação. O Zé Antônio, que morou no interior, eu não sei se na cidade dele tinha trem, né? E às vezes o trem, eu não sei como é uma vez no dia. Então, se você perdeu a oportunidade, e o que eu penso é o seguinte, em contrapartida, o ser humano, nós, né, como nós começamos a fazer uma análise, né, do nosso contexto, às vezes a gente se questiona de ter poucas oportunidades. Mas quando eu penso em falar em poucas oportunidades, eu penso o seguinte, ter pouca oportunidade não significa de que você não tenha oportunidade. Então, pouca, mas tenho. É como eu abraço, é como eu
percebo, é como eu enxergo, é como eu realmente me direciono, é como eu me envolvo. É assim a vida. E por muitas vezes a gente reclama pela oportunidade que tem. E o texto ele vai falar isso. Aquele homem ele falou assim: mas Senhor, eu sei que. O texto vai falar no 24: por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Seria injusto da parte do Senhor se ele não tivesse dado a oportunidade. Então, vocês conseguem perceber? Eu sei que a vida ela não é justa, né? Mas a gente não pode dizer que a gente nunca tem oportunidade de mudar para melhor. Aquele homem, ele tinha a oportunidade de mudar para melhor. Você consegue entender? Dois têm oportunidades com peso de responsabilidade maior e conseguiram entender que podiam mudar para melhor. E aí é muito bom, meus irmãos, quando a gente é surpreendido dentro de uma expectativa além daquilo que nós imaginávamos. Quando se trata de Deus e da sua bondade, nós somos surpreendidos além daquilo que nós imaginávamos. Quase que o tempo todo nós somos surpreendidos além daquilo que nós imaginávamos. E aí vamos pensar de coisa bem simples. Bem simples mesmo. E aí a gente tem que valorizar as coisas. Eu entendo que o fato de nós termos comida para comer, água para beber, abrigo para se proteger, já é uma coisa extraordinária dentro de uma realidade do nosso país. Mas a gente, além disso, a gente tem saúde para viver, oportunidades para fazer, e a gente tem direcionado para nós o amor de Deus. Vocês observam que aquele Senhor, ele direciona um peso de responsabilidade para os seus mais próximos. Eram os mais próximos. Eram os mais próximos. Mas isso tudo tem um reflexo dentro de qual é a percepção que nós temos do nosso Senhor. É uma percepção exclusiva de um juízo iminente ou de um amor permanente? Isso é muito bom. De um juízo iminente ou do amor permanente? Mas a gente, na maioria das vezes, a gente prefere enxergar um Deus que está o tempo todo para punir o homem. Ele só fala o seguinte: ó, toma você e vai. Produz, realize, conquiste, faça. Então, meus irmãos, a gente vai observar que nesse texto eu enxergo, dentro desse contexto da parábola, que o Senhor, ele nos consegue oportunidade e que nós devemos entender que todos nós somos capazes de realizar, que nós precisamos produzir, mas que principalmente que nós pensemos em assumir as responsabilidades. E aí o texto fala: aquele que assumiu a responsabilidade foi considerado por Deus fiel. Sejamos firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E aí a gente vai ver aquele homem, ele é uma falha de caráter, porque em nenhum momento o texto fala que o Senhor deles era um Senhor mau. E aí ele vai tratando. Por fim veio que tem recebido o talento, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou. Essa é uma coisa que ela está fora de lógica. Tá? Dentro de uma coisa de ordem natural da parte de Deus é fora de lógica. Porque se eu colher onde não plantei, isso quer dizer que eu estou roubando. Eu estou tomando injustamente de alguém, não é isso?
Mas Deus não é assim. Mas ele para se justificar ou se excusar, ele falou assim, eu tive medo, sabe? Mas como? Se ele deu, sabe, uma responsabilidade, porque ele confia. E aí a gente vai ver, ele confia a nós, ele entrega a nós. E eu penso isso na nossa vida. Todas as nossas capacidades e habilidades, a nossa vida, né? A gente deve dar esse retorno em prol do reino. E aí, como eu falei, quando se trata do reino, meu entendimento que é uma coisa muito maior. E aí, para acabar, a gente vai ver que, em contrapartida, para os servos que são fiéis, ele supera a expectativa daqueles homens, porque aqueles homens, eles nada mais fizeram o que lhe fora proposto. É isso. O que lhe fora proposto. Olha, administra os meus recursos. Quando ele chega, o Senhor, depois de um determinado tempo, ele consegue enxergar que eles fizeram um trabalho excelente. Né? Um trabalho excelente. E aí ele retrata esse trabalho assim, olha, agora eu já não tenho mais vocês no mesmo, vou usar o termo aí dos flamenguistas, vocês já não estão no mesmo patamar. Vocês vão para outro patamar, não é isso? Por fim veio aí, ó, pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem, versículo 29, até que seria. Aí, só que aqui, por fim veio o filho, ó, no 23, muito bem, servo fiel, foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, vem e participe da alegria. Ele eleva esse grupo a um outro patamar. Então, aquele que confia no Senhor, aquele que tem do Senhor confiado os seus recursos, aquele que entende que, mesmo tendo limitações, ele pode ser produtivo, porque eu sou produtivo à medida que eu sou fiel ao Senhor. Essa é uma palavra que retrata uma condição de fidelidade. E a condição de fidelidade, ela está atrelada a uma coisa que é gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Em nenhum momento, quando se trata de metas, né? Tenta imaginar, eu li um comentário que falava assim, quando se trata de metas, imagine alguém em uma empresa, né, que está passando por dificuldade, que não é aqui o contexto, ela vai contratar uma pessoa incapaz para aquele cargo que precisa de uma gestão eficiente para trazer a solução. Você não vai contratar uma pessoa que não tem a capacidade para solucionar o seu problema. Então, num olhar mais macro, Deus não chama homens incapazes. Nós que acabamos por nos considerarmos incapazes, porque a nossa expectativa ela é diferente. E aí eu fico pensando, né? E aí eu estou divagando, é que Deus sempre espera o melhor do homem quando avalia esse contexto, né? Ele sempre espera o melhor. O que eu posso oferecer de melhor? Né? O que eu tenho oferecido de melhor é a minha vida. É na minha vida. É na minha vida. Então, meus irmãos, encerramos as nossas atividades. Se você tem algum tipo de questionamento, né, você possa falar, mas que nós possamos lembrar, né, de que existem muitas coisas interessantes dentro dessa parábola de ensinamento, de lições, para que a gente possa enxergar, principalmente que a gente possa enxergar que Deus ele é justo, tá? E que às vezes o pouco ainda é muito, né? Muito. E que a gente deve multiplicar. É isso que ele queria que nós fizéssemos, ou quer que nós fizéssemos, que multipliquemos. Amém? Dá tempo de falar ou já vai encerrar? Daí com Dá tempo de falar. Tá, então vou falar. Vou jogar as bombas. Isso aí, vai. Vai que é tua, Tafarel. Qualquer coisa o Então Ayrton vamos. responde. Não, então tá, eu lanço a bomba aí. Então, assim, é a minha opinião, assim como você deixou a sua. A questão de justiça, eu penso o seguinte:
a justiça é uma coisa assim, para o homem, muito difícil de ser compreendida e alcançada na visão do homem. Por quê? Você vê que a gente teve uma parábola há um tempo atrás, acho que foi uns 2 domingos, que o Senhor chamou durante o dia alguns trabalhadores, vamos botar assim em exemplo, pegou umas 9 horas e falou assim: você vai trabalhar para mim e eu vou te dar R$ 100. E durante o dia ele foi chamando outros trabalhadores. 9, 11, meio-dia, 2, 3, 4, 5 horas ele chamou o último. Você vai trabalhar para mim e eu vou te dar R$ 100. E encerrou às 18 horas. Na justiça do homem, o que aconteceria? O que trabalhou mais, começou às 9 horas a labutar, ganharia os R$ 100. E o que trabalhou às 5, fracionadamente, ganharia, vamos dizer assim, R$ 10. Mas na justiça de Deus, todos ganharam a mesma coisa. Para o homem isso seria impossível. O que trabalhou menos vai ganhar menos. Eu acho que para a gente seria justo. Mas aí entra a justiça, vou botar assim, de Deus, divina. Mas nem digo isso, porque Deus para mim é a própria justiça. A gente não pode botar um valor assim. A mesma coisa aqui, nessa parábola de hoje. O que seria mais justo? Que um ganhasse 5 talentos, que outro ganhasse 2 e outro ganhasse 1. Na justiça do homem, o que seria justo é que todos começassem com o mesmo número de talentos. E aí, durante o tempo que fosse trabalhar, cada um multiplicaria de acordo com a sua capacidade, e aí a gente veria quem foi mais produtivo. Porque, assim, o que ganhou só um, já viu o outro lá de cima ganhando 5, já, vamos dizer assim, já meio que ficou assim, poxa, eu não valho nada. Comecei com menos do que aquele outro lá. O certo não. Na nossa justiça do homem, na nossa justiça do homem, todos teriam que começar com a mesma condição. E aí a gente veria quem chegaria no final com mais ou com menos, entendeu? Aí você pensa assim, poxa, vou puxar para o futebol como você puxou. O que é mais fácil? 3 jogadores que vão começar a jogar futebol. Um começa no Barcelona, outro começa no Flamengo e outro começa no São Cristóvão. Quem vai arrebentar? Eu preciso perguntar isso? Quem vai arrebentar? Quem joga no Barcelona, pô. Ele já tá no topo. Mas errado. Porque todos têm a mesma condição. Aí você... e quem começou no São Cristóvão? Quem começou no São Cristóvão, arrebentou no São Cristóvão, foi para o Cruzeiro, foi para a seleção brasileira e foi para o Barcelona, foi campeão mundial e foi um dos melhores jogadores do mundo. Ronaldinho. Isso é um exemplo. Todos têm a mesma condição. Então, ele poderia falar assim, poxa, eu não tenho como arrebentar começando no São Cristóvão. Não, ele tem 2 pernas, ele tem 2 braços, ele conhece futebol, ele treina, ele arrebentou, ele tem a mesma condição. E de repente quem começou lá no Barcelona, pô, já tô aqui no topo e vai caindo, se não conseguir se manter o Barcelona vai passar para outro e acaba terminando no clube de segunda divisão da Espanha. Enfim, todos têm a mesma condição. Agora, para finalizar o meu comentário aqui, Deus só vai chamar aquele que tem a condição, como você falou. Vou chamar para minha empresa que está com problema, só aquele que pode resolver, que tem a maior condição. Estou com um problema aqui, vou chamar um que não tem nada a ver com o negócio. Pô, mas, assim, Deus, como você falou, ele chama quem de repente você menos espera para resolver a situação. Estou precisando de um rei. Quem vai ser o rei? Aquele que arrebenta lá, o mais justiceiro de todo, sanguinário, o bom da espada, Saul. Não, vou chamar o pastorzinho que está lá no campo, Davi. Quem humanamente chamaria um pastorzinho para ser rei? Davi, que ninguém nem conhecia, servia lá para os irmãos lá trazer comida, levava a marmitinha. Ninguém. Então, assim, a justiça de Deus, ou a própria justiça que é Deus, a gente não consegue compreender. A gente pode especular muito aqui, mas nunca vamos chegar na verdadeira razão do que é a justiça. Alguém quer falar aí? Eu gostaria de dar uma contribuição.
Então, a gente nunca vai ter uma compreensão exata, porque é justamente um ensino por comparação, né? Ele traz uma semelhança, né? Ele propõe estabelecer uma semelhança do reino de Deus, tá? E sempre compara com elementos da nossa compreensão. Eu vejo essa questão na projeção dos talentos e tal, na distribuição dos talentos, como a vida é, sabe? Assim é a vida, né? Transpondo para a nossa vida, né? Ninguém é, como o Carlos colocou aí também, Que ninguém é? ninguém é inábil, sabe? Você tem a capacidade de transformar, você tem talento de transformar a realidade, a sua realidade. Uma vez uma tia minha que mora em São Paulo, ela teve um problema muito grave, mas ela uma vez falou uma coisa para mim que ficou marcada. Ela disse: às vezes você está na tua casa e tal, mas você tem a capacidade de transformar o seu ambiente, né? Às vezes você pode colocar plantas, você pode colocar alguma coisa e você já transforma aquele cenário. Outro exemplo que eu trago é minha irmã, meu sobrinho. Meu sobrinho é um excelente mecânico, só que ele não sabe de nada acerca de finanças, de como organizar o negócio. Ele trabalha muito, mas não tem noção de nada daquilo que ele tem em mãos, sabe? De quanto ele ganha, de quanto ele gasta, de quanto ele... Ele não entende nada, mas também ele tem um grande talento, digamos assim, tem um grande talento na parte automotiva, mas nenhum talento na parte de organização, de planejamento. E eu disse para minha irmã: olha, ontem, ele pode estar sendo roubado e ele nem sabe, porque dentro da desorganização é muito fácil você ser roubado, né? Quando você organiza uma coisa, fica muito mais difícil de você ser roubado ou de alguém vir te roubar. Mas dentro da desorganização, né? E essa parábola vai apontar muito para a questão da economia, né? Da administração dos recursos disponíveis. Isso aí não tem uma questão de quantidade, né? Tem a questão também da qualidade, daquilo que você tem em mãos, que você, dentro do meu entendimento, você tem a capacidade de multiplicar aquilo ali. Seja o seu talento pouco ou numa proporção maior, você tem sempre a capacidade de dobrar aquilo ali, sabe? Então eu falei para ela, o problema dele, ele tem talento, só que ele não tem humildade para clamar por ajuda, para dizer assim: olha, eu não conheço essa parte, eu preciso de alguém para organizar essa parte para mim, sabe? Então, se vê que ele tem um talento numa área para multiplicar, enquanto que a outra área é muito deficiente, sabe? E já seria outra pessoa que não teria o talento dele, mas que teria uma outra espécie de talento para agregar ali e tornar o negócio mais próspero, entende? Transpondo essa questão dos talentos para a vida, né? Então, cada indivíduo tem o seu talento e tem a capacidade de multiplicar, sabe? Já pensou assim, em uma sociedade todo mundo soubesse fazer a mesma coisa, né? Então, é um sinal de interdependência, essa multiplicidade de talentos, daquilo que Deus te dá, te concede e tal. Na condição daquele que recebeu menos, assim, eu vejo muito a questão da auto-vitimização, sabe? Da autocomiseração. Porque tem pessoas, né, que elas, em vez de produzir, como digamos assim, usar aquela ferramenta, aquele talento que ela tem, para poder prosperar de alguma forma, para poder ser útil para outro, ela decide entrar no processo de autocomiseração, sabe?
Ah, eu nasci naquela família tal. Ah, eu fui abusado. Tem gente na minha família que é assim, sabe? Ah, eu fui abusado quando era criança e por isso na minha vida nada dá certo. Enfim, entende? Aí entra no processo de autocomiseração, de auto... é, 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 enfim, e se indisponibiliza para a vida, né? Se indisponibiliza para a vida. E a gente, na minha forma de ver, dentro dessa parábola, é essa condição, né? Ninguém é inábil, ninguém é inútil, sabe? Você recebeu uma habilidade que vai ser, digamos assim, apropriada para algum tipo de atividade. Alguém vai precisar de você, alguma coisa vai acontecer para que você seja utilize desse talento, né? Utilize dessa, desse algo especial de Deus que você recebeu, né? Para ser útil ao outro. E compete a você, né, dentro dessa questão da economia, né, de fazer com que aquilo se multiplique, entendeu? Então, é essa questão dos talentos que eu vejo, né? Ninguém é totalmente inábil e de você tem a condição de multiplicar aquilo que você recebeu, né? E não entrar no processo de inutilidade, entrar no processo de autocomiseração, né? De ser existe às vezes um discurso aí muito, né, de auto-vitimização, né? Eu sou uma vítima da história, eu sou uma vítima de tudo, sabe? E se tornar improdutiva. Tem muita gente que vai por esse caminho, é o caminho da auto-vitimização, né? Eu sou uma vítima, sabe? Eu sou uma vítima, eu sou uma vítima. E aquilo que ela recebeu, às vezes, de talento, até para a vida, se torna nulo pelo próprio discurso, pela própria confissão dela, pela própria inabilidade. A maioria de nós que vem de baixo mesmo, de baixo do zero, sabe? Se a gente não lutar muito não utilizar as armas que a gente tem, né, a gente não consegue, de certa forma, se colocar na vida, né? Conseguir uma projeção, entendeu? Então, utilizando até o meu, eu vou só para concluir, vou utilizar o meu próprio exemplo de vida, né? Eu sempre fui muito bom na escola, sabe? Eu sempre fui muito bom na escola em si, então. E quando eu cheguei aqui no Rio, né, eu passei muito tempo de certa forma, essa capacidade intelectual, ela foi meio que anulada pelas circunstâncias da vida, né? A gente chega e tem que trabalhar e tem que sobreviver. Não é que não tinha tempo para eu me esforçar de certa forma e tentar me projetar, entendeu? Outras coisas, outras circunstâncias vinham sempre e preenchiam esse tempo. E sempre vem, às vezes, esse discurso da auto-vitimização, né? Não, eu vim de uma família muito pobre, eu vim do Nordeste, e para mim tá, o futuro é esse, o destino é esse, né? Vem sempre essa questão da auto-vitimização, e vem sempre também, é curioso que você acaba dando ouvidos a muita gente que acaba também tendo esse discurso negativo. Você acolhe também. Me lembro quando eu trabalhava lá na empresa de telemarketing, lá no centro, a pessoa dizia, cara, não vou estudar para concurso não, porque isso aí já é carta marcada e tal, e tal. Não vou fazer faculdade não, porque fulano fez, ciclano fez, aí, tá trabalhando de camelô, tá trabalhando... Entendeu? Então, nós temos uma infinidade de coisas além da auto-vitimização, a questão daquilo que é negativo, da gente assimilando e nos anulando, sabe? Entendeu? Então, eu tinha um talento, digamos assim, um pouco de talento intelectual para me projetar mais na vida. Eu nunca tive
habilidade manual para fazer as coisas. Meu pai era pedreiro, mas eu detestava ser pedreiro, sabe? Entendeu? Então, eu não tinha esse talento para essa habilidade manual. Mas eu tinha um talento, assim, de certa forma intelectual, que daria para me projetar melhor na vida. E eu dormi. Aí depois eu entrei, desculpa estar me alongando um pouquinho, mas eu vou concluir. Depois eu me converti em 2000. Aí pronto, eu me converti, não fui para um meio neopentecostal, onde estudar seria uma forma de você se desviar da presença de Deus. Entendeu? Não estuda não, porque se você estudar, corre um grave risco de você se afastar de Deus, se afastar. Nesse período aí, foram mais de 5 anos, entendeu? De dedicação ali, fechada para aquele determinado. E eu continuei, digamos assim, enterrando um talento de me projetar na vida, entendeu? Isso aí se passaram, porque de 2001 a 2018 se passaram 18 anos. Aí, quando foi em 2018, eu me apliquei 3 meses, pouco mais de 3 meses estudando sozinho, e consegui passar para o concurso aqui da UFRJ. Está vendo como você acaba se anulando por diversas circunstâncias? Eu não deveria, se eu, digamos assim, tivesse a princípio acordado, eu sei que envolve muitas variáveis nesse processo, mas é só para ilustrar a capacidade que às vezes você enterra de se projetar na vida por várias circunstâncias, sabe? Às vezes por autovitimização, por aquilo que você escuta e tal, e tal, e tal, de você não se projetar. Então, eu estou usando aqui o meu exemplo só para ilustrar um pouquinho que a gente tem talento para mudar a nossa trajetória, para mudar a trajetória de outro, para mudar uma situação do dia a dia, para mudar. Nós temos essa capacidade de Deus, comunicada por intermédio de Deus, de criar, de transformar e tudo mais, mas às vezes, pelas circunstâncias em geral, a gente anula essa capacidade, né? E depois o que é que resta desse processo todo? Aquilo que restou do homem. Eu enterrei por essa circunstância e por outra e tal. É igual a pessoa que nada, às vezes, vai produzir na vida, chega num determinado tempo da vida e ela só resta para ela lamentar, né? Ficar amarga, dizer, eu nasci numa família assim, eu passei por determinado, nasci numa favela, nasci no interior do Nordeste, então a vida para mim não reservou muita oportunidade e tudo mais, e blá, 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 blá. Entendeu? Mas olha que você tinha ali oculto algum talento que poderia te projetar na vida, sabe? Então, isso aqui é mais, eu acho, fantástico, né? Na parábola, essa capacidade dada por Deus a cada homem e ele descobrir essa capacidade que ele tem e florescer dentro desse talento e multiplicar, entendeu? Essa aqui é a minha contribuição. Tá bom, meus queridos? Um bom dia para todos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Mais alguém aí? Porque eu vou discordar do Edalma ali, quando se trata da parábola anterior que ele cita. Porque a própria palavra vai dizer assim, quando ele é questionado, vocês estão me questionando porque eu sou justo? Porque, por que eu estou falando isso? Acordo é acordo. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho numa academia aqui no Fundão. O acordo é não ter a carteira assinada. Lamentavelmente, a gente chegou na pandemia. Tu acha que eu tenho salário? Não. Foi um acordo. É justo? É o acordo. Entende? Então, dependendo do que é acordado, é o acordo. As partes aceitaram. Então, é nisso que no texto apresenta, e aí a gente olha para a vida é isso que ele falou. A vida não é justa, mas a gente tem que ter. E aí tem um ponto nosso, a gente tem fé. Na nossa percepção, a gente pode gerar mudanças significativas para a nossa vida. E a outra coisa que eu concordo plenamente com o que o Ayrton falou, cara,
todas as pessoas que se lamentam muito não fazem nada. A verdade é essa. Todas as pessoas que se lamentam muito não produzem nada, não alcançam nada. Não estou dizendo que agora, aí citando o exemplo do Ronaldinho, aí eu vou chegar no Ronaldinho. O Ronaldinho foi uma exceção à regra, né? Mas aí eu não posso usar, na minha opinião, né? Essa experiência dele, porque o futebol ele não tem lógica. Agora eu vou usar a minha própria formação. Se eu chegar, terminei o ensino médio, fizer vestibular, fizer um curso de graduação em educação física, eu tenho uma profissão. No futebol, necessariamente você pode seguir os ciclos básicos e não conseguir nada. Eu posso viver da minha profissão. Agora, se eu vou ganhar muito pouco, aí já é outra coisa. Aí eu vou citar um exemplo. Tem gente da minha profissão que ganha 30 mil, mas em qualquer profissão tem o cara que é o top e tem o cara que está ali, nadando, remando contra a maré, mas está. Então, quando se fala de oportunidade, né, é só a gente enxergar o privilégio da vida. E aí o Ayrton citou essa coisa assim, de você, cara, tá o tempo todo transformando. E aí é a minha frase para encerrar isso. Se a gente se lamenta, a gente não conquista nada, não consegue nada, não faz nada. Nada, nada. E aí, usando esses exemplos, eu voltei a estudar com 30 anos. Hoje eu tenho 12 anos que sou formado. Cara, eu ainda preciso aprender muita coisa. Estou tentando estudar para melhorar dentro da minha coisa, porque eu uso uma frase da minha chefe que ela falou o seguinte: a vida é assim, né? Quando se fala da nossa profissão, tem os graduados e a multidão. E assim, tem pós-graduado e tem os pós do pós, não é isso? Então, a cada vez você vai saindo da multidão para você criar oportunidade. O texto apresenta uma condição, aí eu vou voltar ao texto, que é o seguinte: se um talento fosse uma condição tão inferior, ele não valeria 20 anos de trabalho. Então, não foi qualquer quantia. Então, às vezes, a gente fica se valendo do que o outro tem, mas a gente não consegue enxergar o que a gente tem nas nossas mãos. Aquele homem, pensando na parábola, ele não tinha qualquer valor. Era um valor de 20 anos de trabalho. Olha, eu vou te falar, 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho não é qualquer coisa. Era a quantia que ele tinha, né? E que ele poderia administrar e multiplicar. Isso aí. E aí, mas ele preferiu... Era a capacidade que ele tinha de multiplicar aquilo ali. Isso aí. É a percepção. E aí, nós aqui somos pobres, a gente tem que ter... Eu vou usar a frase do Faustão, a gente tem que se virar nos 30, né? Pessoal, Carlinho, eu preciso começar a reunião dos obreiros, cara. Beijo no coração. Depois a gente discute mais aí sobre isso, mas valeu. Valeu, Ayrton. Então, em 5 minutos a gente está começando a reunião dos obreiros. Vou dar uns 5 minutos aí para o pessoal beber uma água e começa a reunião dos obreiros. Valeu. Então, tá bom. Um abraço. Tchau, gente. Então, tchau, gente. Obrigado, a palavra foi boa. Deus abençoe a todos.